Olá, alunos da disciplina Instalações Elétricas Industriais. Bem-vindos a essa aula. O nosso assunto de hoje é coordenação e proteção das instalações. Então, vamos ver aí alguns dispositivos que fazem a proteção do nosso sistema, eliminando aí o perigo, né, desse sistema se danificar sob falha. Então, se acontecer sobrecarga e curto-circuito, esses dispositivos vão ter a função de interromper o funcionamento. Então, primeiro, a elaboração desse sistema de proteção envolve uma série de etapas e ela começa normalmente com a definição da estratégia de proteção. Então temos ali um motor, temos uma tomada, enfim, temos ali uma parte do circuito que precisa ser protegida. Existem algumas alternativas para isso. Então é possível escolher o dispositivo de acordo com o tipo de falha que pode acontecer, e uma determinada falha vai ter mais de um dispositivo que pode desligar o circuito quando ela acontecer. E, além de definir o tipo de dispositivo que vai ser usado, né, a chamada aí filosofia de proteção, a gente também precisa determinar quais são os valores adequados daqueles dispositivos. Então, exemplo, né, a gente escolheu lá um disjuntor, mas qual é o valor de corrente do disjuntor que deve ser observado? Será que, além daquele valor ali, eu tenho que me preocupar com mais algum detalhe? Né, o tempo de atuação, por exemplo, ou a capacidade de interromper uma corrente de curto-circuito? Tem uma série de detalhes aqui que a gente vai avaliar. E esse sistema precisa responder a alguns requisitos. Então, por exemplo, tem a ideia aqui da seletividade. Isso significa que uma determinada falha precisa gerar uma interrupção em um certo circuito. Exemplo, um curto-circuito nos terminais do motor, obrigatoriamente vai fazer com que a proteção daquele motor atue. Então não adianta, né, acontecer um curto-circuito no terminal de um motor, a proteção dele não percebe esse curto, e quem percebe é a proteção do CCM, por exemplo, ou a proteção do QGF. Nesse caso, setores da instalação vão ser desligados sem a necessidade. O motor deu problema, vai desligar o escritório, por exemplo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Questão de exatidão está relacionada aí à capacidade de interromper esse funcionamento do circuito sob falha dentro do tempo específico, né? A proteção exata é aquela que consegue, de fato, fazer o desligamento do circuito e garantindo aí também a questão da segurança, né? Então, um disjuntor, por exemplo, que abriu lá devido a uma corrente de curto-circuito, deve ser capaz de suportar o arco elétrico que vai aparecer ali. Então, ele tem que ser exato, no sentido de que consegue interromper o funcionamento do circuito no momento certo e deve ser feito de forma segura. E, por fim, sensibilidade, que está relacionada à questão de percepção dos valores de corrente. Se o sistema tiver com seu valor de corrente nominal, as proteções não podem atuar. Mas se esse valor de corrente nominal for ultrapassado, aí a gente já vai ter algum problema relacionado à sobrecarga ou a curto-circuito, e esses valores precisam acionar essa proteção, né? Sensibilizar essa proteção de modo que ela interrompa o nosso circuito. E, claro, né, como eu falei com vocês na última aula, essa é uma das aplicações aí das correntes de curto-circuito, de modo que a gente vai aplicar os valores calculados no momento de definir, por exemplo, a proteção contra esse tipo de falha no nosso sistema. Então é interessante também a gente pensar na diferença entre as duas falhas que podem acontecer, né? O que é uma sobrecarga e o que é um curto-circuito. Então, de maneira geral, nós temos lá a corrente nominal, e se essa corrente nominal for ultrapassada, nós temos uma falha, né, no nosso sistema. E essa falha será uma sobrecarga se essa corrente tiver ultrapassado a nossa corrente nominal em uma quantidade menor, né? E ela é gerada normalmente quando a gente tem um motor que está acionando uma carga maior do que deveria, por exemplo, ele vai exigir uma corrente maior da rede, ou seja, ela vai ficar acima da corrente nominal, mas não é uma corrente tão elevada assim. E isso daí pode aparecer também quando a gente tem um sistema residencial mesmo, onde a gente tem uma tomada e nessa tomada são conectados vários equipamentos, né, vários eletrodomésticos através do uso lá do Benjamin. Nesse caso, a corrente que flui pela tomada vai ser maior do que aquela prevista em projeto, e aí a gente tem a questão da sobrecarga, que vai precisar interromper esse circuito, né, para que não haja nenhum dano. E o curto-circuito já é representado aí por correntes muito maiores. Ela é muito mais significativa do que a corrente de sobrecarga, podendo chegar aí a algumas dezenas ou até mesmo centenas de vezes a corrente nominal. Então ele tem uma capacidade, né, de causar danos muito maior do que a sobrecarga. Mas é claro que os dois são perigosos. E a ideia básica do curto-circuito é que ele acontece quando nós temos dois potenciais diferentes, por exemplo, fase e neutro,
e esses dois potenciais são conectados a partir de uma resistência pequena ou uma impedância pequena. E aí a gente tem uma corrente muito alta fluindo por ali. Em vez de ter a carga do motor, por exemplo, ou do eletrodoméstico, nós temos um fio, simplesmente, algum outro elemento que está fechando esse curto e que tem uma resistência pequena. Então a corrente tende a ser bastante elevada nesse caso. E no caso, para fazer as proteções, nós vamos primeiro preocupar com a proteção contra a sobrecarga. O que esses dispositivos precisam fazer? Se acontecer uma sobrecarga, o dispositivo tem que perceber e desarmar o circuito, desligar o circuito, porque essa sobrecarga gera um aquecimento devido ao fluxo de corrente mais elevado. A questão do efeito Joule vai gerar o aquecimento dos condutores, e se isso aí se prorrogar por um tempo muito longo, os próprios condutores do circuito podem ser danificados. Então é necessário que haja interrupção. E aí, como eu falei com vocês, o que causa essa sobrecarga? As sobrecargas mecânicas, o motor que está tentando ali acionar uma carga maior do que a potência do eixo dele. Motores bloqueados, no caso uma carga bem maior, que impede até o movimento do motor. Regime inadequado de motores, então no caso o motor tem partidas e desligamentos de maneira não planejada, de uma maneira que vai gerar um tempo de corrente de partida elevado, gera esse aquecimento também. E conexão de cargas excessiva em tomadas de uso geral, que é a questão do Benjamin, que eu também expliquei para vocês. E com relação às correntes de curto-circuito, a grande questão aqui é o momento da interrupção dessas correntes. Então ela é uma corrente maior, vai gerar esse aquecimento da corrente sobrecarga também, mas numa velocidade muito maior, ela tem esse potencial para causar danos muito elevado. E no caso da interrupção dela, o grande problema é o arco elétrico que é gerado. Então todo circuito, quando é estabelecido ou interrompido, gera um arco elétrico. Isso porque a distância entre a parte condutora do circuito, a chave que está abrindo ali, ela em certo momento é muito pequena, o suficiente para que aquela rigidez dielétrica do ar seja vencida. Então, se isso acontecer durante o fechamento ou abertura, vai aparecer aí o arco elétrico. Então, isso é muito comum em interruptores residenciais. É comum a gente ver um brilho azulado na hora de acender ou apagar esse interruptor devido a essa questão do arco. Então, quando o contato está prestes a fechar ou quando ele começou a abrir, é comum ter esse arco elétrico. E o arco dissipa uma quantidade de energia muito grande, principalmente se a gente estiver interrompendo uma corrente de curto-circuito, que vai gerar um arco significativo. Aí o dispositivo precisa interromper esse arco elétrico. Então é comum a gente encontrar essa característica nos disjuntores, por exemplo. Ele tem uma capacidade limite de interrupção de forma segura. Se a corrente estiver acima daquele valor ali, o fabricante já não garante se ela vai ser interrompida de maneira adequada, ou se o disjuntor vai resistir a essa abertura, a esse arco elétrico. E é interessante também pensar que durante o curto-circuito, esse aquecimento acontece nos condutores devido à transferência de energia. Então, se durante aquele curto período de tempo a quantidade de energia transferida foi muito elevada, o aquecimento vai ser suficiente para tirar os condutores daquela temperatura de operação dele e elevar essa temperatura acima dos níveis máximos, de modo que o condutor pode sim se fundir devido ao aquecimento. E é necessário até, em alguns casos, fazer o cálculo dessa quantidade de energia para verificar se o condutor não vai ser danificado. Então, a energia transferida pelos dispositivos de proteção não pode ser superior à máxima suportada pelos condutores a jusante, ou seja, aqueles que estão, entre aspas, para frente, ou seja, entre o dispositivo de proteção e a carga que ele está protegendo, o circuito que ele está protegendo. Para considerar que um circuito está protegido de maneira adequada, é necessário verificar se a quantidade de energia transferida durante aquele período onde aconteceu a sobrecorrente é suficiente para tirar o condutor da temperatura normal de operação dele e elevar acima da temperatura máxima. Se isso acontecer, se essa limitação estiver adequada, podemos considerar que o circuito está devidamente protegido. Entendo aqui sobrecorrentes como as correntes originárias tanto do curto-circuito quanto da sobrecarga. Lembrando aí que a diferença é que a corrente de curto-circuito é muito superior à de sobrecarga. E aqui nós temos a ideia que eu falei com vocês da energia. A energia recebida pelos condutores não pode ser superior à energia necessária para que eles saiam de sua temperatura de operação e cheguem à sua temperatura máxima. E essa temperatura de operação está relacionada à isolação dos condutores. Se o condutor for com isolação em PVC, ele tem uma temperatura
mais limitada, e se ele tiver isolação em XLPE ou EPR, essa temperatura é maior, tanto a de operação quanto a máxima que ele pode suportar. E essa quantidade de energia que é transferida durante as falhas do circuito é calculada a partir da integral de Joule, que ela nos mostra aí a relação de energia transferida em termos de resistência do circuito, né? Ou seja, energia transferida a cada unidade de resistência, né? A cada ohm. E ela pode ser calculada de uma maneira simplificada usando essa expressão aqui. Observem que ela é calculada, como o próprio nome sugere, usando a questão da integral. Ela é a corrente de falha ao quadrado, ela é a integral da corrente de falha ao quadrado ao longo do tempo, igual a gente observa aqui. Mas a aplicação dela vai ser um pouco mais simples. Nós temos aqui a corrente de curto-circuito ao quadrado, vezes o tempo de atuação daquela corrente, imaginando, claro, que essa corrente aqui é senoidal. E do outro lado da equação aqui nós temos uma constante K, que vai depender do tipo de condutor que está sendo usado para alimentar o circuito, e da seção desse condutor. E aqui nós temos os valores. Então percebam, ó, ICS é a corrente de curto-circuito simétrica que está atravessando o dispositivo de proteção. No caso, ela é a corrente RMS, né, que a gente está utilizando aí, e vocês já vão considerar ela elevada ao quadrado e usar o quilo, né, caso ele apareça. Então, se for, por exemplo, corrente de 1500 amperes, vocês vão colocar 1,5K aqui e elevar ao quadrado, né? Ou seja, ela não deve ser colocada em quiloamperes. 1500 eu vou colocar 1,5. Não, já coloco o valor normal da corrente. O tempo de duração da corrente de curto-circuito de maneira geral, um tempo bem curto, né? E isso aqui, esse K ao quadrado vezes S ao quadrado, é a integral de Joule para aquecimento do condutor. Ou seja, esse valor aqui normalmente é obtido através de ensaios, né, com os condutores. Essa constante K vai depender do tipo de isolação que nós temos e da seção do condutor também. Então, se for um condutor em PVC com seção inferior a 300 mm, nós temos um K igual a 115. Se ele tiver seção superior a 300 mm e isolação em PVC ainda, nós vamos usar um K igual a 103. E se a isolação for em EPR ou XLPE, não importa a área dele. Nós vamos usar o K igual a 143. E o S é a seção do condutor em milímetros quadrados, que a gente tem usado aí durante toda a disciplina. E a ideia é o seguinte: essa integral de Joule da transferência de energia deve ficar menor do que a integral de Joule máxima que o condutor suporta, né? Ou seja, a energia que está sendo transferida tem que ser inferior ao máximo que o condutor precisa para sair da temperatura de operação e chegar no valor máximo dela. E aqui a gente observa um exemplo. Determine o tempo máximo que a proteção deve atuar quando determinado circuito em condutor isolado de cobre, de seção de 70 mm², tipo de isolação em PVC, é atravessado por uma corrente de curto-circuito de valor igual a 6,5 kA. É só mesmo voltar aqui na expressão e isolar o tempo, porque foi pedido exatamente isso, né? Qual é o tempo máximo que a proteção deve atuar? Então vamos substituir os valores. Como o condutor é de isolação em PVC, nós vamos ficar com uma dessas duas primeiras constantes. 70 mm² é a primeira. Então K igual a 115, por quê? A seção é inferior a 300. Então vamos usar aqui K ao quadrado igual a 115. A área de seção dele é 70 mm e a corrente de curto-circuito 6,5 kA. Fazendo a substituição, a gente verifica qual é o valor de tempo, né, que esse dispositivo pode levar para atuar. Para definir o tempo máximo de atuação da proteção, nós precisamos conhecer o condutor, que é o de 70 mm², isolação em PVC. Isso quer dizer que a constante K dele vale 115. E nós temos uma corrente de curto-circuito simétrica de 6,5 kA. E nós conhecemos a expressão da integral que diz o seguinte, que a corrente ao quadrado vezes o tempo de atuação deve ser menor ou igual que a constante K ao quadrado multiplicado pela seção do condutor ao quadrado. Então nós sabemos que a corrente vale 6,5 kA. Antes disso a gente pode até isolar o tempo, né? Que a gente quer saber qual é o tempo máximo de atuação. Então o tempo é igual a K ao quadrado vezes S ao quadrado sobre a corrente de curto-circuito ao quadrado. Substituindo os valores, nós temos aqui 115 ao quadrado vezes 70 ao quadrado sobre 6,5K ao quadrado. E resolvendo essa expressão, nós vamos encontrar aqui (1,53 segundos).
Isso significa que o dispositivo que vai interromper essa corrente de curto-circuito que apareceu aqui deve atuar no máximo em 1,53 segundos para não danificar os condutores que estão levando a corrente para a carga. Isso equivale a 92 ciclos, aproximadamente, da tensão da rede, considerando aí os 60 Hz. Então as proteções, de maneira geral, precisam atuar de maneira muito rápida no circuito, porque a quantidade de energia transferida por uma corrente tão alta é bem elevada. E aqui nós temos o primeiro dispositivo que é utilizado para a proteção do circuito. Ele é o relé térmico de sobrecarga. Como o nome sugere, né, a proteção dele é apenas contra a sobrecarga, ou seja, ele identifica correntes mais elevadas no circuito e, devido ao aquecimento gerado, interrompe o funcionamento. No diagrama que eu passei para vocês na aula passada, esse componente já estava presente. Eu até mostrei para vocês que essa simbologia aqui é referente a ele. A ideia básica é bem simples. Ele tem aqui três, se for um relé trifásico, né, ele tem aqui três condutores que vão ser utilizados para fazer a conexão naquele contator que nós vimos na aula passada. Então, esse encaixe aqui é feito no contator, a corrente do motor passa primeiro pelo contator e depois atravessa o relé térmico. E esses contatos que aparecem aqui, né, esses terminais do relé térmico que são atravessados pela corrente, devido a uma estrutura interna dele que a gente vai ver, consegue determinar o aquecimento devido a uma corrente de curto-circuito. Então é feito um ajuste aqui, ele tem uma chave que a gente pode escolher o ajuste, e se a corrente ultrapassar aquele ajuste ali, depois de um tempo ele consegue fazer a abertura do circuito. Então aqui nós estamos vendo a questão dos contatos principais dele, dos terminais principais que levam a corrente até o motor. Então por esses terminais aqui fluem a corrente do motor, né, a corrente nominal dele. E no diagrama de comando nós temos os contatos desse relé térmico, que aparecem aqui embaixo, são esses contatos auxiliares. E nós temos o contato 95-96, que é normalmente fechado, e o 97-98, que é normalmente aberto. E qual é o uso deles? O contato 95-96 é usado em série com o contator. Por quê? Se o relé térmico identificar a sobrecarga, ele manda abrir o contato fechado e fechar o contato aberto. Se ele mandar, então, abrir o contato fechado, ele vai interromper o funcionamento do contator e o contator desligando vai desligar todo o motor, né, todo o sistema. E, por outro lado, o contato aberto pode ser usado para sinalizar que houve uma sobrecarga. Eu posso ligar uma lâmpada aqui, por exemplo. Quando aconteceu a sobrecarga, a lâmpada acende e aí já é sinalizado que aquele motor ali, por algum motivo qualquer, entrou em sobrecarga. Então, esses são os contatos que aparecem lá no diagrama de carga e de comando. E esse é o aspecto do relé térmico. E como eu falei com vocês, né, o encaixe é feito direto no contator. E o funcionamento dele é bem simples. Nós temos aqui, como o nome sugere também, né, vocês já devem ter ouvido falar desse relé térmico como relé bimetálico. E esse nome vem das lâminas, né, que existem no interior desse relé. Essa lâmina, chamada também de par bimetálico, é formada por dois tipos de metal. O primeiro aqui é o latão e o segundo é o invar. O invar é uma liga metálica formada a partir de zinco e ferro, e a principal característica dela é que ela tem uma capacidade de se manter com o mesmo tamanho, mesmo frente a variações de temperatura. De maneira geral, a variação de tamanho dela é muito pequena, enquanto o latão, por sua vez, já tem uma dilatação muito maior. Devido à corrente elétrica dentro do relé térmico, essa lâmina bimetálica vai aquecer. O latão sofre dilatação e o invar praticamente não sofre. Isso significa que a lâmina vai tender a se curvar, vai tender a se defletir. Né? Por quê? O latão está aumentando, a parte de latão está aumentando e a de invar está ficando constante. Né? O tamanho dela praticamente não muda. E aí, quando essa deflexão aqui acontecer, o relé térmico percebe que é o momento de desligar. Isso aqui, então, é que faz a medição da temperatura, vamos dizer assim. Essa lâmina vai aquecendo e quando ela deflete, é o momento de desligar o relé térmico porque aconteceu a sobrecarga. E o interessante é que, para voltar à posição original, é necessário esperar ela perder calor, e aí quando a temperatura voltar ambiente, ela já vai estar, né, desse jeito aqui. Isso significa que o relé térmico nem sempre vai poder ser reacionado tão logo ele atuou. É necessário esperar um tempo para poder dar o reset nele lá, né? E colocar ele para funcionar de novo e monitorar o circuito. E para fazer a escolha adequada do relé e o ajuste com os valores de corrente corretos, é necessário
estudar essa corrente e estudar também a questão do circuito, como que ele funciona. Detalhe que para esse primeiro momento aqui a gente não vai preocupar com o curto-circuito. Eu vou preocupar mais com a corrente nominal do circuito, por exemplo, e qual é a corrente máxima que os condutores suportam. No segundo momento, quando a gente for preocupar com a proteção de curto-circuito, é que esses valores mais elevados aí vão aparecer. Então, primeiro, é necessário escolher um relé que tem uma faixa de corrente de ajuste que atende os requisitos ali daquele circuito. Então, nos modelos de relé que nós temos disponíveis, existe uma série de faixas de ajuste diferentes. Depois que a gente escolheu a faixa de ajuste correta, adequada, é que a gente vai escolher o valor adequado dentro daquela faixa. E aí é usada aquela chave no próprio relé que eu mostrei para vocês. E o tempo de atuação desse relé é inversamente proporcional à corrente. Significa o quê? Quanto maior a corrente, mais rápido ele atua. E aí, quando a gente escolhe uma corrente de ajuste, nós vamos sempre trabalhar com múltiplos dessa corrente. Então, se devido a alguma sobrecarga, aquela corrente de ajuste for atingida, de maneira geral, não quer dizer que o relé vai atuar. Se a corrente de ajuste for atingida, ele pode levar algum tempo para atuar. Mas, de maneira geral, o que acontece é que correntes maiores que a de ajuste é que vão gerar a atuação do relé. Então, se eu pegar lá uma corrente que é 5 vezes a corrente de ajuste, qual é o tempo que o relé leva para atuar? Aí eu vejo em segundos qual vai ser esse tempo. Mas isso aí a gente vai ver bem detalhado. Vamos primeiro entender a relação aqui das correntes. Então, os critérios para ajuste são esses daqui. A corrente de ajuste do relé deve ser maior ou igual à corrente do circuito. Por quê? Caso a gente escolha uma corrente de ajuste menor do que a corrente do circuito, a do motor que a gente quer proteger, por exemplo, só a do motor ficar ligado com a sua corrente nominal já vai ser suficiente para o relé interpretar aquilo ali como uma sobrecarga. E é claro que não é verdade, porque o motor está na corrente nominal dele. Outra observação para a corrente de ajuste do relé é que ela deve ser inferior à corrente nominal do condutor. Isso significa que se a corrente estiver chegando próxima do limite ali do condutor, o relé deve atuar. E se for ao contrário, se a corrente de ajuste estiver maior, quer dizer que o condutor já pode estar sendo danificado pelo valor de corrente e o relé ainda nem percebeu que chegou o momento de atuar. Se a gente conseguir então manter a corrente de ajuste do relé maior do que a nominal do circuito para que ele não atue com a corrente nominal e menor do que a máxima dos condutores, nós vamos então garantir um funcionamento adequado. E o outro detalhe que nós temos que observar também é em relação ao tempo de atuação, porque isso daqui gerou uma faixa de valores. Qual valor dentro dessa faixa é adequado? Aquele valor que respeita o tempo. E que tempo é esse? O primeiro aqui é o tempo de rotor bloqueado. É o tempo máximo que o motor suporta com o rotor bloqueado, sem que isso gere danos para o motor. Então, devido a uma carga mecânica muito elevada acoplada ao eixo, esse motor, na hora de partir, não entrou em movimento. E aí a corrente que vai fluir pelos terminais do motor é aquela corrente de partida mais elevada, que nós vimos que pode chegar lá algumas vezes a corrente nominal. É comum a gente encontrar 6, 7 vezes o valor da corrente nominal do motor. E se isso se manter por muito tempo, pelo tempo superior ao tempo de rotor bloqueado, aquele motor vai ser danificado. Então o tempo de atuação do relé deve ser menor que o tempo de rotor bloqueado, de modo que, se por algum motivo o motor não tiver partido, o relé térmico é responsável por interromper aquela alimentação do motor e indicar a sobrecarga. Por outro lado, o relé percebe a corrente de partida como uma corrente de sobrecarga. Isso significa que, durante a partida do motor, ele enxerga essa corrente de sobrecarga. O modo para garantir que o relé não atue durante a partida do motor é garantir que naquela corrente de partida, o tempo de atuação é maior do que o tempo de partida do motor. Se o tempo de partida, então, for 3 segundos e o tempo de rotor bloqueado for 12 segundos, o tempo de atuação do relé precisa ser intermediário. Caso contrário, ele pode atuar durante a partida ou, devido a uma falha, uma carga mecânica muito elevada, ele pode não atuar e aquela sobrecarga vai danificar o motor, antes que ele atue. Aqui nós temos uma tabela com as características dos relés térmicos da série 3UA, da Siemens. Dividi a tabela em duas partes, por causa do espaço, mas a ideia básica é o seguinte. Temos aqui o tipo do relé, o código dele, e aqui nessas colunas nós temos a potência dos motores que podem ser ligados nesse relé de acordo com a sua tensão de alimentação. Por exemplo, para motores de 220 ou 230 volts, de até 3 CV, a gente pode ligar nesse relé aqui. E a última coluna é a corrente de ajuste desse relé. Então, o primeiro modelo
trabalha com correntes de ajuste de 6,3 a 10. Se eu precisar de correntes maiores, eu vou precisar trabalhar com outro modelo. É só olhar aqui a corrente de ajuste necessária. Então, lembrando, o primeiro passo é observar a corrente de ajuste. Ela tem que ficar maior do que a corrente nominal do circuito, do motor, e tem que ser menor do que a corrente que os condutores suportam, a corrente nominal dos condutores. Aí, tendo esse intervalo de correntes, eu venho aqui depois e procuro qual é a corrente que vai atender o nosso projeto. E aí eu deixei como exemplo para vocês consultarem, como referência, até mesmo para os exercícios, mas se vocês estiverem interessados em procurar outros fabricantes, outras séries de relé também, sem problema algum. E os relés térmicos trabalham com uma curva, que vai ser útil na hora de definir o tempo de atuação, porque aquele intervalo que nós vimos para a corrente de ajuste não é suficiente para determinar como que esse relé vai trabalhar. Afinal de contas, eu posso escolher uma corrente dentro daquele intervalo, mas e se a corrente for 10 vezes maior? Com quanto tempo o relé atua? E se ela for 5 vezes maior? Qual é o tempo de atuação? E nós vamos trabalhar, na verdade, com essa curva aqui. E ela é bem simples. Ela usa aqui no eixo horizontal um múltiplo da corrente ajustada. Então vai ser esse M que eu coloquei aqui do lado. A ideia básica é calcular o M de acordo com a corrente que a gente quer analisar. Então uma corrente curto-circuito, por exemplo. Não curto-circuito, uma corrente de sobrecarga, por exemplo. Eu vou avaliar essa corrente de sobrecarga dividida pela corrente de ajuste. Então, exemplo, se eu vier aqui no nosso gráfico e observar o número 1, quer dizer o quê? Que a corrente que vai fluir pelo circuito é exatamente a corrente de ajuste. Qual é o tempo de atuação? Se for um relé trifásico, que é o caso dessa curva aqui de cima, a gente percebe que ele nunca vai atuar. Então, olha só, o número 1 aqui, uma vez a corrente de ajuste, nunca toca a curva do relé trifásico, ou seja, ele nunca vai atuar. Se a gente deixar o circuito funcionando ali e a corrente de ajuste for a própria corrente do circuito, sem problema algum. Por outro lado, se essa corrente for, por exemplo, 10 vezes a corrente de ajuste, então ajustei lá um certo valor e a corrente de sobrecarga aqui foi 10 vezes aquele valor ali. O tempo de atuação agora é bem mais curto. Vai ficar aqui entre 4 e 5 segundos, dependendo do valor dessa corrente. Para 10 vezes foi esse valor. Se eu tivesse correntes maiores, teria tempos de ajuste, tempos de atuação ainda menores. Então a ideia é garantir que o tempo de atuação do relé se adeque também ao nosso circuito, ou seja, ele tem que ser maior do que o tempo de partida, para que a partida não seja vista como uma sobrecarga, e tem que ser menor do que o tempo de rotor bloqueado, para que o rotor não se danifique. E aí é só observar se o valor da corrente escolhida dentro daquele intervalo limite é suficiente para o tempo de atuação esperado. E a gente observa isso aqui no exemplo. Determine o ajuste do relé de proteção de sobrecarga para um motor de 50 CV, 380 volts, trifásico, 4 polos, em regime de funcionamento contínuo, alimentado por um circuito em condutor unipolar de cobre, tipo de isolação em PVC, de seção igual a 25 mm², instalado em uma canaleta fechada embutida no piso. O tempo de partida do motor é de 2 segundos. E aí nós vamos usar a curva do relé apresentada no slide anterior. Então primeiro vamos entender o que é necessário. Eu coloquei essa tabela aqui embaixo para a gente poder ganhar tempo. Agora, com os valores que aparecem aqui já seria possível resolver, porque nós temos aquelas tabelas das aulas anteriores que apresentam as relações que a gente precisa. Primeiro ponto, então, quando a gente fala do motor, estou especificando aqui os dados do motor para a gente poder consultar aquela tabela dos motores que eu passei lá no segundo conjunto de slides, na parte de projeto, e verificar qual é o valor de corrente nominal do motor, por exemplo, qual é o tempo de rotor bloqueado desse motor, e qual é a relação entre a corrente de partida e corrente nominal dele. Então todas essas informações vêm da tabela. Basta conhecermos o motor que a gente está trabalhando, nesse caso o motor de 50 CV, 380 volts, trifásico, 4 polos. Depois disso, eu coloquei aqui embaixo mais algumas informações. Primeiro, o condutor é isolado em PVC, ou seja, isso daí vai nos ajudar a consultar aquelas tabelas da norma, da 5410, para verificar qual é o máximo de corrente que esse condutor suporta, sabendo que ele tem 25 mm² e o modo de instalação dele foi instalado em uma canaleta fechada e embutida no piso. Aí é só voltar lá na tabela, olhar a tabela voltar na norma, olhar a tabela dos condutores de cobre com isolação em PVC e nessa tabela observar lá o método de instalação referente à canaleta fechada embutida no piso e 25 mm² e ver qual é o limite de corrente. Então o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu fui lá na tabela dos motores, peguei os dados do motor, desse motor. Então, corrente nominal 68,8, tempo de rotor bloqueado 10 segundos, relação entre a corrente partida e a corrente nominal 6,4.
E depois, na tabela da norma, para essa especificação dos condutores, eu encontrei uma corrente limite de 89 amperes. Então, os dados que aparecem aqui embaixo, como eu falei, né, podem ser obtidos através das tabelas dos slides anteriores. E aí a gente vai aplicar tudo isso agora no cálculo na definição, né, da corrente de ajuste desse relé. E como escolha, como definição desses relés que nós vamos usar, eu vou usar essa tabela que eu passei aqui para vocês, né? Nós vamos fazer a consulta a essa tabela para poder definir o relé que a gente vai usar e a corrente de ajuste desse relé. Então vamos resolver aí esse exemplo. Para fazer o ajuste do relé, nós vamos então considerar que essa corrente de ajuste deve ser maior que a corrente do circuito, ou seja, a corrente do motor, e deve ser menor que a corrente nominal dos condutores. Substituindo aqui os valores, nós percebemos que a corrente de ajuste do relé deve ser maior ou igual a 68,8 amperes, que é a corrente do motor, e menor que 89 amperes, que é a corrente que o condutor pode operar aí em regime contínuo. De acordo com a tabela dos relés que nós vimos, nós temos algumas possibilidades. Uma dessas possibilidades é o relé 3UA6000ZW. Por que ele é uma boa opção? Porque ele permite uma faixa de ajuste que vai de 63 a 90 amperes, ou seja, é um intervalo bem semelhante ao que a gente tem aqui. E agora a gente precisa escolher um valor dentro dessa faixa para verificar a questão do tempo. Se a gente escolher, por exemplo, IA igual a 70 amperes, é possível em termos de corrente, igual a gente está vendo aqui. Agora a gente precisa verificar se é possível em termos de tempo. O motor que a gente está trabalhando aí tem uma relação IP sobre IN igual a 6,4. Isso significa que a corrente de partida dele é a corrente nominal, 68,8, vezes 6,4. Ou seja, nós temos uma corrente de partida de 440,32 amperes. Se a gente estiver trabalhando então com uma corrente de ajuste de 70 amperes, nós temos então uma quantidade de vezes, né? Essa corrente de partida é quantas vezes a corrente de 70 amperes. Aí é aquele fator M, né, que a gente aplicou aí. Então, nesse caso aqui, teremos uma corrente que é 6,29 vezes a corrente de ajuste. Então, é esse valor que a gente tem que olhar na curva. Trazendo então a informação aqui para o nosso gráfico, a gente observa o seguinte: a corrente de partida é 6,29 vezes a corrente de ajuste. Ou seja, esse valor de 6,29 está aqui entre 6 e 7. Então, se a gente for consultar a curva do relé trifásico, a gente observa que o tempo de atuação para 6 vezes a corrente de ajuste é de 6 segundos. Então, aqui está o 2, 3, 4, 5, 6 segundos. E o tempo de atuação para uma corrente igual a 7 vezes a de ajuste é de 5 segundos. Nesse caso, se a corrente é 6,29, ela está entre 6 e 7. E o tempo de atuação vai ficar entre 6 e 5 segundos. No caso, a gente vai considerar, né, esse intervalo e ver se ele está de acordo com o que a gente tem em termos de tempo de rotor bloqueado e tempo de partida do motor. Então verificamos aí que o tempo de atuação, considerando aí IA igual a 70 amperes, nós vamos ter um tempo de atuação do relé que está entre 5 e 6 segundos. Esse tempo é adequado? Vamos verificar. O tempo de partida do motor deve ser menor que o tempo de atuação do relé, que por sua vez deve ser menor que o tempo de rotor bloqueado. Nós vimos aí que para esse motor, o tempo de partida vale 2 segundos. Então ele tem que ser menor do que o tempo de ajuste do relé, e o tempo de rotor bloqueado é de 10 segundos. Então, se a corrente de ajuste for igual a 70 amperes, esse relé vai levar algo entre 5 e 6 segundos para atuar. Ou seja, atende o que a gente está especificando, né? Os valores de tempo, né, que nós temos aqui. Ou seja, ele não vai identificar a partida como uma sobrecarga, porque não dá tempo dele atuar, né? Antes dele atuar, essa corrente já chegou no valor nominal dela. E ele também não deixa esse rotor extrapolar, né, o tempo máximo de rotor bloqueado. E aí, no final das contas, escolher uma corrente de ajuste
de 70 amperes, utilizando este modelo aqui da tabela, resulta num funcionamento adequado do nosso circuito, né? Ele vai ficar protegido contra a sobrecarga. É claro que, igual eu falei com vocês, é possível vocês olharem aí outras tabelas, outros fabricantes de relés térmicos, né? Não seria problema algum. Igual no trabalho aí, eu peço para vocês especificarem a proteção. Quem quiser usar essa tabela aí para consulta, ótimo, né? Quem preferir aí fazer a consulta por conta própria também pode usar, que não tem problema algum. Então resolvemos aqui o nosso exemplo de relé térmico. Vocês vão fazer para a próxima semana a atividade que eu disponibilizei aqui no AVA, a respeito de relé térmico ainda. E para a próxima aula a gente vai ter a parte 2 dos dispositivos de proteção. Aí nós vamos estudar as proteções contra curto-circuito. Então, trabalhem aí no exercício, precisando, né? Entre em contato comigo via fórum, via o chat aí do AVA, via e-mail, e a gente conversa para tirar as dúvidas. E me indiquem também a necessidade de algum tipo de atendimento ao vivo, se vocês quiserem conversar a respeito do conteúdo, porque acabou que eu tive alguns retornos de vocês, mas eles foram bem pontuais. Eu tirei as dúvidas, né? E vocês conseguiram terminar as atividades. Mas me indiquem aí como é que está ficando a questão das aulas, se vocês querem bater um papo para tirar alguma dúvida, e a gente marca esse horário aí para conversar, tá? Então, no mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.